Primeiramente, bem-vindo, professor. Hoje um tema meio polêmico. Muitos dos nossos alunos, nos procuram e muitos dos atendimentos, que a gente faz é para resolver esse probleminha da matemática, da física, os números, que acabam gerando uma ansiedade e eles acabam nos trazendo e nos relatando essa dificuldade. Foi assim que a Milena trouxe, te chamou. Vocês se conheciam, Conheciam antes, eu estou conhecendo o professor Natan agora. Um grande prazer. Prazer é todo meu. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Exatamente, retomando só esse assunto que a Sol disse, professor Natan? O NUC, para quem é da rede de contato do professor está aqui, ele é um núcleo de carreira, a gente atua em várias cidades, e nesse movimento, do coronavírus, da pandemia, nós transformamos nossos atendimentos em uma plataforma online e em atendimentos individual remoto, Sol? Exatamente. Com isso, um dos temas que a gente mais tem trabalhado são métodos de estudo. Então, como que eu faço para manter o foco, como que eu faço para me manter buscando o meu sonho, entre eles o da aprovação, e os desafios que têm vindo, só até o motivo da gente te convidar para bater esse papo, é o estudo das matérias das exatas, Então, a matemática, ela é constante em nossos dias, atendendo esse aluno, e é por isso que eu gostaria de pedir para você, professor, para você se apresentar também para quem não te conhece e é da nossa rede, Vou pedir para você se apresentar o que é o aulão do Natan, dizer um pouquinho sobre a sua experiência aqui para a gente. Show de bola. Muito obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer estar nesse movimento que você vem fazendo de ajudar as pessoas a conquistarem seus objetivos na vida, conquistar uma aprovação em algum concurso, ajudar uma empresa. Eu acho que esse movimento de ajudar o próximo é um movimento sensacional, até por isso, quando você me convidou, eu nem pensei duas vezes, Para quem não me conhece, meu nome é Natan Ender, eu sou professor, sou um pouco jovem, como vocês estão vendo, porém eu tenho muita experiência. Por que eu tenho experiência, principalmente na área de matemática, que é a matéria a qual eu sou formado? E da onde vem essa minha experiência? E falando um pouco do aulão, eu comecei a estudar com 13 anos, Então, aos 13 anos, eu já estava preparando para concursos, inicialmente eram concursos militares. E aí, nessa temporada de estudos, eu fui aprovado em alguns concursos, por exemplo, o concurso da IPCAR, para ser oficial e piloto da Força Aérea, concurso da SpaceX, para ser oficial do Exército, concurso para ser sargento de todas as forças. Então, eu fui aprovado em diversos concursos e também em diversos vestibulares. Só que, ao longo do caminho, eu fui percebendo que não era isso que eu queria. Eu queria ajudar as pessoas no sentido, é óbvio que em qualquer lugar você consegue ajudar o outro, mas eu queria transmitir conhecimento, e foi daí que eu escolhi a matemática. Porque eu falei, eu quero transmitir o conhecimento. Mas o que eu sou bom? Eu sou bom na matemática. Tanto é que eu sempre tirei notas exemplares, e eu fiz a matemática, e hoje eu sou professor de matemática. Só que para não manter, naquele simples, o professor que dá aula no colégio, também dou aula em colégio, dou aula em cursinho, eu falei, eu quero expandir para o Brasil, eu quero atingir mais pessoas. Aí eu comecei a fazer eventos, por exemplo, Aulão do Natan, que é um evento de todas as matérias, no caso, que eu fundei, tem o meu nome, para concursos e vestibulares, em que a gente está espalhando para todo o Brasil. Criei também, que com esse problema de pandemia deu zebra, o Feras da Matemática, que a gente vai fazer aulão em São Paulo, no Rio de Janeiro, com os maiores. Estar juntos logo nesse movimento, Vamos estar juntos logo, será um prazer. E aí ocorreu esse problema e tudo. Então eu sempre pensei em larga escala, como eu consigo atingir mais pessoas. Daí vem a minha experiência, eu passo muito como você faz para ser aprovado, porque eu já fui aprovado em alguns concursos e eu utilizo essa métrica para ajudar as pessoas. Sensacional, sensacional, professor. É muito engraçado, eu estive com o Natan pouquíssimas vezes presencialmente, mas, de fato, essa habilidade em ajudar, em contribuir, em agregar,
né? Há mais de 1 ano e pouco eu acompanho você nesse movimento, especialmente online, né? No Instagram, e de fato esse propósito de ajudar é muito forte. Por isso que a gente não pensou 2 vezes em trazer alguém que quer ajudar para os nossos alunos, né? Que legal. Então a gente espera que nesse bate-papo, nesse café com o Nu, que você, né, você que é nosso aluno, possa de fato entender algumas dicas que o professor vai trazer, né? Sobre como eu posso desmistificar, às vezes, o bicho-papão, que é a matemática para muita gente. E aí, nesse período de quarentena, aproveitar para, às vezes, uma dificuldade se torne em uma facilidade. A gente tem falado muito isso para os nossos alunos. O mundo parou para você correr atrás desse prejuízo, né? Conseguir, de fato, às vezes, nivelar o seu conhecimento. Então, vamos juntos compartilhar isso com vocês agora. Show de bola. Falando aí do problema da matemática, né? Que é o problema de todo mundo, eu costumo falar que você fazer um concurso é a mesma coisa que você resolver qualquer coisa na sua vida, né? É uma guerra. E a guerra é lutada por diversas frentes. Uma das frentes é a matemática. Então vem aí a relevância da matemática. Não adianta você querer passar em qualquer concurso. Se cai matemática, você não sabe matemática, você não vai ser aprovado. Você tem que aprender. Então, o primeiro ponto para você aprender matemática é você parar de ter medo dela, tá? A primeira dica é você falar, poxa, matemática é uma matéria normal. É uma matéria normal, eu consigo aprender com facilidade, é só usar as técnicas certas, as ferramentas certas, que vai dar certo. Então, o medo é primordial você tirar ele da sua vida. Você sabe que, desculpa te interromper, professora, eu fui por muito tempo professora de estatística, né, e não muito bem querida por ser a professora de estatística, né. A sua formação está nessa área de exatas, né? Eu sou engenheira de formação, e dava aula nas faculdades, acabava pegando essa matéria não tão querida, né, até pelos professores, estatística. pelos alunos, que é a estatística. E isso que você disse é muito real. Muitas das vezes o aluno vem para aula de estatística ou vem para aula de matemática para prestar um vestibular, um concurso, ou uma prova normal do colégio, da faculdade, e o nome já bloqueia. Sim. Né? O simples nome. E isso acontece, gente, porque às vezes lá no primário, né, lá no ensino fundamental, você não teve uma boa experiência. Exatamente. E daí o novo professor fala que, né, a gente que não tem nem culpa desse movimento, né, não conhecemos o professor ou a professora que esteve com você, acabamos sendo não tão bem recebidos, né, ou a matemática em si não é tão bem recebida por conta de algo que aconteceu lá atrás. Isso que o professor Natan é muito importante. A matemática, ela é uma matéria igual às outras, né? Eu só preciso olhar para ela e pensar, se alguém aprendeu, eu também consigo aprender. Né? Também é possível. Só colocando um ponto aqui, a parte da matemática que eu estudei é a parte sociológica, né? A parte emocional, que é a parte que me cabe aqui nesta aula. E muitas vezes, né, acontece realmente isso na infância, e por isso que tanto as escolas quanto o NUC têm colocado muito o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Porque tem estudos que comprovam que se eu começo a desenvolver essas habilidades, eu começo a ter mais facilidade com tanto a matemática quanto o português, né? Que são 2 viés bem fortes, né? A hora que existe esse bloqueio, que ele, né, acontece nessas 2 matérias. Então... isso aí, exatamente. Vocês sabem mais do que eu sobre isso, né? Mas estudar matemática abre a sua cabeça e faz você ter facilidade em tudo na sua vida, né? É o que eu venho... me ajudou muito, na verdade, hoje, tudo que eu faço, porque a minha vida não gira só em torno da matemática, mas a matemática me ajudou muito. E aí vocês que trabalham com isso, vocês devem saber aí, né? A explicação lógica disso, de abrir a sua mente, você conseguir aprender história, qualquer outra matéria. Mas tudo começa com a matemática e com o português, né? Então, a base da vida. É a base, exatamente. Eu queria que você comentasse, professor, o seu lema seja simples, que eu sou, de fato, assim, apaixonada por esse tema. O lema é o simples que dá certo, né? É o lema que, eu venho adotando, eu adoto esse lema na minha vida e sempre adotei. E aí eu comecei a trazer para os meus alunos, porque muita gente quer fazer tudo na vida
e quer fazer de maneira complexa. Desculpa aí pro barulho externo aí, porque a gente está em apartamento, sabe como que é, né? E esse lema, é o simples que dá certo, ele remete ao seguinte: às vezes uma pessoa quer fazer, e aí olha para você ver como que é amplo, né? Às vezes ela quer fazer uma dieta e ela complica tanto a dieta dela que ela faz 2 dias de dieta e a cabeça explode. Ele não consegue mais manter na dieta. E assim também na matemática. O cara pega tanta informação, tanta coisa diferente para estudar matemática, às vezes se ele adotasse o simples, a parte mesmo que você tem que, o básico, ele aprenderia com facilidade. Então eu adoto isso tudo na minha vida, tanto na rotina, eu tento simplificar tudo. E aí vem a questão também, né, que um dia eu estava conversando com um rapaz numa live, o simples é diferente de simplório, né? O simplório é algo, né, bobo, algo que você não tem superfície. O simples não. O simples, ele pode ser simples, mas você pode ser profundo, né? Você trabalha algo simples, mas trabalha bem, trabalha direito. Porque às vezes a pessoa confunde, né? Ah, simples, então o cara quer dizer que o negócio tem que ser tudo simples. Não, simples quer dizer parar de complicar tudo na sua vida, tá? Ser uma pessoa mais, colocar menos dificuldade nas coisas, né? Principalmente no estudo da matemática. Legal. Vamos então falar como que a gente estuda matemática. Tá me ouvindo bem? Estamos sim, pode. Tá ouvindo? Ah, legal. Vamos lá. Então, primeiro ponto. Para você começar a estudar matemática, que é o assunto de hoje, você tem que respeitar uma ordem lógica do estudo, tá? A primeira coisa que você vai fazer é assistir a aula, ou videoaula, ou uma aula presencial. Então, é você entender a matéria, você absorver essa matéria. Então, o primeiro ponto é você aprender a matéria. E aprender bem. Você realmente entender. Eu vejo muita gente que fica assistindo aula e deixa passar o vídeo porque fala, no exercício eu aprendo. Não, vai chegar no exercício, vai agarrar, vai ter que voltar no vídeo. Ou voltar na aula. Então, você tem que aprender a matéria. Primeira fase. Segunda fase é você estudar ou por uma apostila ou por um livro. E aí eu vou indicar para concursos diferentes nos próximos tópicos. Então você vai estudar. Eu costumo fazer o seguinte: eu aprendo a matéria e automaticamente eu acompanho pelo livro. Então, por exemplo, aqui eu estou com um livro, né? Esse aqui é um dos melhores livros de matemática que eu vou indicar para vocês. Eu estou aqui assistindo uma videoaula lá no meu canal do YouTube. E eu estou assistindo a videoaula e, ao mesmo tempo, eu estou acompanhando o que eu estou falando, né? O que o professor está falando e o que está aqui no livro. Obviamente, no mesmo assunto. E aí eu consigo complementar. Porque, às vezes, o professor fala alguma coisa que não tem no livro e o livro fala uma coisa que o professor não falou. Então, você consegue complementar e ter um entendimento completo daquele assunto. Depois que você aprendeu, né? Você compreendeu a matéria, você vai para a parte mais importante, que é a parte de exercício. E olha que doido, é muito simples isso. É você aprender a acompanhar pelo livro e ir para o exercício. E quando você vai fazer exercício, você vai fazer exercício nível 1, nível 2 e nível 3. Você não pode, tem muitas apostilas, por exemplo, eu trabalho em vários cursinhos com vários materiais diferentes. E alguns materiais, na verdade a maioria deles, principalmente a apostila, ele vem o quê? Ele vem já o difícil. Você acaba de aprender a matéria, já cai a questão difícil. E aí vem o medo da matemática, começa a despertar em você. Você começa a falar, poxa, eu não consigo fazer nenhum. E aí você começa a falar, botar na sua cabeça que você é ruim em matemática e fica. Então você tem que fazer exercícios fáceis. E o legal desses livros é que ele começa com exercícios muito fáceis, para você assimilar o conteúdo. E depois ele vai aprofundando. Então, olha só, o primeiro erro da pessoa é não fazer exercício fácil. Só que tem um erro também de você não fazer exercício difícil. Porque às vezes você acha que você estudando até um nível do seu concurso, você vai ser aprovado. E aí, por exemplo, hoje, que a educação simplesmente está espalhando com muito mais facilidade para o mundo, dito isso, o meio digital que chega na sua casa aí direto, ou seja, as médias dos concursos vestibulares estão aumentando. Se você estuda na base até o seu concurso, se ele sobe um pouquinho a dificuldade, você não consegue passar. Então você tem que aprofundar sempre um pouco mais. Olha que doido. Se você vê um estudo de matemática de qualquer outro lugar, ele vai te falar que você tem que fazer mapas mentais e tudo mais, que é ótimo, mas para matemática eu já te falo, eu já fiz e não funciona. Para matemática, exclusivamente, tá? Exclusivamente para matemática, você tem que fazer essa ordem. Aprender, praticar. Ah, Natan, mas e se eu esquecer a matéria?
como é que eu vou revisar? Como é que eu vou fazer as minhas revisões se eu não fiz as minhas formas, meus mapas mentais? Como é que você faz na matemática? Na matemática, diferentemente de qualquer outra matéria de humanas, tá? Você faz as suas revisões fazendo questões anteriores. Então, por exemplo, você pega questões, faz a questão. Ah, tu garrou nessa questão, você vai analisar. Poxa, eu garrei nessa questão, por quê? Eu garrei porque eu não sabia a forma, porque eu esqueci a matéria, ou porque realmente a questão tinha um raciocínio que eu não consegui compreender até agora? Beleza, se é por falta de forma matéria, você vai no Google, cara, e pesquisa a forma. Matemática não tem muito essa coisa, sabe? É muito fácil você achar uma forma. Ah, Pitágoras, digita lá Pitágoras, até a forma. Então você não precisa de perder tempo fazendo aquele caderninho bonitinho. Com matemática não funciona. Matemática tem que ser simples, tá? Aula, livro e exercícios. Então a primeira parte é essa parte aí. Eu gostei muito do que você trouxe, professor, porque a gente compartilha muito sobre métodos de estudo, né, com os alunos. E uma das coisas que a gente fala, né, tem até o método 5x5x5 que está lá no portal do NUC, que a gente diz muito, que é o processo de eu fazer essa análise que você disse, né, compreendi, ok, não compreendi por quê, né, então eu olhar o que está faltando, porque senão eu vou para aquelas máximas que são generalistas. Ah, não sei nada. Ah, não entendi nada. Então, eu não sei nem o que perguntar, né, na próxima aula remota que eu for ter, ou no chat para um professor, ou no áudio, enfim, nesse momento que a gente está pensando, eu nem sei. E talvez eu saiba os exercícios de nível 1, talvez eu saiba os exercícios de nível 2, e é esse lapidar, talvez, que você disse, né, daqueles mais profundos que eu não sei. E isso, gente, vai dando um pouco de segurança, né, professor, para que a gente consiga entender. Com certeza. Não, até esse degrau aqui eu consigo. Tem alguma coisa entre esse degrau e o próximo que eu preciso aprofundar, que eu preciso saber um pouquinho mais, treinar um pouquinho mais, né? Gostei muito dessa análise. Né? Uma pergunta, só deixa eu fazer uma pergunta, porque eu sou aluna aqui, né? A hora que o professor fala livro, isso também se encaixa para a apostila? Sim, sim, com certeza, com certeza. Você ou segue a apostila ou segue o livro. A apostila, geralmente, ela é mais compactada, né? Então, por exemplo, geralmente a apostila não vai ter tanta matéria, vai estar ali mais as formas, principalmente nessa parte que eu falo de matemática. O livro, geralmente, ele é mais completo, mas o método de estudo é sempre o mesmo. Você acompanha com o material que você tem, que pode ser uma lista que o seu professor te deu, ou uma apostila, ou um livro, né? E assiste a aula acompanhando ali, para você não precisar de copiar a matéria, nem nada disso. Beleza. Esperando que para quem tem um mapeamento visual, né, professor? Né? A gente fala muito do perfil, né? Se eu sou visual, auditivo, quem é visual, estar com a apostila, o livro, enfim, ajuda bastante. Com certeza. Você tem que usar, mesmo que se você não for visual, com certeza você consegue absorver alguma parte, alguma porcentagem daquele conteúdo pelo visual, né? Então, você usar o máximo possível com certeza é importante. Usa tudo, né? Todos os recursos que você tem. Vamos falar então agora de livros e apostilas, é o que eu queria dizer. Para você que está aqui e vai fazer algum vestibular, por exemplo, Unicamp, vestibulares que são parecidos com as provas militares, né? Aqueles vestibulares que cobram mais conteúdo, questões mais complexas, eu vou indicar vocês estudar matemática por livros, tá? Eu vou indicar por que eu indico isso. Porque geralmente esses vestibulares, principalmente as provas militares, que as provas militares, né, elas são provas que complicam mais essa parte de matemática. Então ele exige mais do aluno e em breve eu vou falar do Enem. Olha só, qual livro eu indico? O primeiro livro que eu vou indicar, esse livro aqui, Fundamentos da Matemática. É um livro excelente, é um livro que, a minha base veio daqui, todos os concursos que eu fui aprovado foi com esse livrinho, tá? Aí depois que eu fui aprender outras coisas, mas a minha base veio desse livro. São 12 volumes, pessoal. E aí você tem que ver qual concurso você vai fazer, tá? Porque tem concurso que não existe, por exemplo, cálculo e nem matemática financeira, que seria o volume 8 e o volume 12, se eu não me engano. Então você vai olhar direitinho e fazer os volumes necessários. Tenho também aqui, já aproveitando, já que essa live está gravada, para a galera que está fazendo colégio naval, EPICAR, os colégios militares aí de São Paulo, provavelmente você tem uma turminha do ensino fundamental, início médio ali, né?
eu indico esse aqui, ó, para aritmética básica, a base de tudo da sua vida, que é um livro extremamente complexo, tá? E o Algebrista. Então, só umas indicações de livro aí, porque muita gente sempre pergunta, né? Ah, qual livro eu uso? Só que a questão é a seguinte, Nathan, eu não estou estudando para esse vestibular, não estou estudando para o concurso militar, eu estou estudando para o Enem. O que eu faço? Esquece esses livros, tá? Esquece esses livros, porque esse livro, ele te dá um conteúdo que não vai, claro, óbvio, vai cair no Enem, mas não é assim que cai. Não é um conteúdo mais seco, né? mais parado ali. O Enem é um conteúdo mais contextualizado. Geralmente nem cai tanto o conteúdo, cai mais questões para você refletir, para você pensar. E assim também questões de concurso público, né? Já que a nossa querida Milena dava aí estatística, cai muito em concurso público. Concurso público. Então, o primeiro ponto, tem que saber qual que é o seu foco. Está estudando para quê? O foco maior dos nossos alunos, né? Eu vou falar a maioria, é a medicina. Medicina, excelente. Então, olha só, excelente. Medicina, Enem, né? Esses vestibulares de medicina. Eu trabalho também com turmas de medicina. E o que eu indico? Tem apostilas sensacionais, né? Que provavelmente vocês devem pesquisar aí, vocês vão encontrar essas apostilas. Não cabe a mim aqui citar elas, mas com certeza o curso que vocês fazem, eu não sei se vocês dão aí do NUC, dá esse material de apoio, mas o curso que vocês fazem com certeza tem apostila. Você vai estudar por apostila. Para a medicina, tá? E para o Enem, eu indico o material do cursinho ou outros materiais, apostilas voltadas para esse concurso. Por quê? Porque sim. Uma dúvida, assim, na questão da apostila. Tem muitos alunos que a gente acaba, como a gente tem essa parte, trabalha mais a parte emocional, né, trabalhamos toda a rotina, tem um planner específico para eles trabalharem, um planner para eles desenvolverem ao longo do ano todas essas rotinas, mas tem muitos alunos que têm coque, ângulo, objetivo, mas tem alguns que acabam misturando as apostilas. Ai, não estou conseguindo com essa, eu vou com aquela. É legal? Olha, eu não indico. Eu indico o seguinte, você pode misturar a parte de exercício, mas a parte de matéria, ou melhor, aonde você quer seguir, qual caminho você quer seguir, é melhor você escolher uma. Então, por exemplo, eu vou estudar o coque, por exemplo, o ângulo, são todas as apostilas que eu conheço e são boas. Então, eu vou estudar essa matéria, essa apostila. E quando eu for fazer exercício, eu vou para as outras apostilas e faço exercício. Exercício, quanto mais você faz, melhor é. Agora, para você ter uma sequência, porque às vezes a apostila do coque dá uma matéria de início e a do ângulo começa a dar essa matéria lá no final, no volume 4. Então, você começa a ficar perdido. Cuidado com isso, tá? É melhor você seguir uma apostila e exercício você usa todas, que você achar aí. Legal. É porque começa a bater aquele desespero, eu acabo pegando, né? Tudo, né? Pego do meu amigo, da minha prima e começa a virar... Entendi. É porque o aluno é um negócio do simples, né? O aluno acha que quanto mais material ele tem, mais ferramentas ele tem, melhor é. Nem sempre é assim. Às vezes o simples que dá certo. Ou seja, às vezes ele tem um material certo, né? Não precisa ser muito, mas o material certo, e seguir aquele padrão, ele vai conseguir ser aprovado com facilidade. O que a gente costuma brincar, né, é que quem fez esses livros e essas apostilas estudaram muito. E pensam numa cronologia lógica daquilo acontecer. Com certeza. E muitos alunos, aí, bem que você mencionou isso, muitos alunos seguem o edital do concurso. Isso é um erro. Isso é um erro. Por que é um erro? Porque o edital do concurso, ele não é didático. O cara que está montando o edital, às vezes, nem pensa ele só quer colocar o conteúdo que vai cair. Agora, o cara que está montando a apostila, exatamente, ele estuda muito para colocar numa ordem lógica, uma ordem didática, para você aprender. Então, siga a ordem da apostila e não do edital, beleza? Exatamente. Bom, outro ponto, então, né, Sol, que a gente vai conversar um bocadinho com vocês, são os principais erros. A gente já comentou né, que é o processo de buscar muitos métodos, né, e o simples que dá certo é a gente, de fato, seguir uma linha, né, e traçar isso do começo ao fim. E tem outros pontos que o professor Nathan quer comentar. Show de bola. Então, vamos lá. Eu lembrando aqui pelo slidinho, o primeiro ponto vai ser o seguinte:
os alunos têm preguiça, né? Eles não praticam o suficiente. E aquele que você também comentou anteriormente, né? O aluno, às vezes, vai, estuda o nível 1, estuda o nível 2, e, pô, tô sabendo, vai embora. Não é assim. Você tem que praticar muito, mas muito, muito. Você tem que fazer todos os exercícios que estão ao seu alcance. Óbvio que você tem que ter um bom senso, né? E não ficar a vida toda num assunto só. Você tem um tanto de assunto para você cumprir. Mas você não pode praticar poucos exercícios. E sempre em ordem, nível 1, nível 2, nível 3, tá? Não, Natal, vou fazer um exercício nível 1, outro nível 2, outro... Não. Vai fazer um tanto nível 1, depois vai avançar para o nível 2 e depois para o nível 3. Natan, quantos exercícios você acha bom para fazer? Depende. Eu indicaria no mínimo 20. No mínimo de cada matéria. Mínimo do mínimo, tá? Você fala 20, professor, desculpa, de cada tópico da apostila, seria mais ou menos isso? De cada tópico. Isso é um mínimo do mínimo, tá? Tá. Daí eu começo pelos mais fáceis e vou indo. Isso aí. Eu, por exemplo, na minha época, que eu estudava para concurso e para colégio naval, que são os concursos mais difíceis atualmente, né? Obviamente, levando aí para a idade, eu tinha 14 anos, eu fazia no mínimo 120 exercícios de cada tópico. Meu Jesus, minha bana. Não parava, era o dia todo. Eu estou chocada com este número. Sério, e olha, eu não estou exagerando. Eu tenho as folhinhas todas que eu fazia, né? Toda folhinha tinha 100, 150, e era assim, competição. Eu tenho que fazer isso no dia, né? Você então, sem preguiça. Você. Bacana. Iniciar com exercícios difíceis também, né? Você já tinha comentado da ordem. É um dos erros gigantes, porque aí vem aquela causa do medo, né? O cara direto pega o exercício difícil e, pum, já começa a ter medo da matemática. Tá? Isso aí também levando para a física, né? Exato. E como você já havia dito, estudar da mesma forma que estudam humanas, né? Cada matéria tem a sua especificidade. Exatamente. Esse inverter a ordem de estudo, só voltando nele, não só inverter os níveis, mas às vezes inverter a forma que você estuda, né? Você, por exemplo, às vezes quer, sei lá, vai assistir a aula e está fazendo exercício. Entende que isso já não funciona? Você tem que aprender a matéria? Então você tem que tomar cuidado. A ordem que eu passei ali em cima é a melhor ordem, a ordem que eu aplico, a ordem que eu ensino os meus alunos para o curso presencial de matemática aqui e dá certo, tá? Falando aí do estudar a mesma forma que o estudo de humanas. É importante porque existe lá vários métodos de estudar humanas, né? E métodos que eu sempre usei e eu uso até hoje, porque eu estudo humanas. Ou seja, métodos de resumo, métodos de você parar na frente do espelho e ficar explicando para você mesmo. Cara, são métodos maravilhosos, que dão muito certo, tá? Eu, por exemplo, por que eu vi? Olha só que doido. Eu comecei a dar aula porque eu ensinava para mim mesmo. Você acredita? Eu comecei a dar aula, doido. Eu absorvi esse método de explicar para mim mesmo, e aí eu colocava um espelho, né? Parece que é doido colocar um espelho, nem preciso do espelho. Mas eu ficava me ensinando os conteúdos. E olha, funciona, tá? Você aprende muito. E aí eu comecei a dar aula. Eu falei, gostei. Agora sobre... Você sabe que uma das coisas que a gente diz, né, é sobre o estudo em grupo, né? Porque muito em grupo, importante. muitas das vezes, o processo de ensinar, né? Então, eu ensino para um colega, ele me ensina, às vezes eu tenho facilidade em matemática, que ele tem história. Nessa troca, todo mundo soma e aprende. Exatamente. Isso realmente Olha, você é o que eu costumo falar. O espelho, né, e não com a webcam. Exatamente. O que eu costumo falar é, pô, para de pensar que o colega que está do seu lado é seu concorrente. Para com isso, cara. Entendeu? Vem aquela frase, né, que eu leio em vários livros de economia, que fala assim, você sozinho você vai mais rápido, mas você com outras pessoas certas, você vai mais longe. Né? Então, tome cuidado com esse negócio de colocar os seus colegas como concorrentes. Não, seus colegas são seus parceiros, seus amigos, que se passarem junto contigo, vai ser seus amigos e vai continuar sendo amigo e irmãos pro resto da vida, tá? Os meus maiores amigos são os amigos que passaram junto comigo nos concursos. Então, sempre estudar em grupo, óbvio, bom senso é sempre importante, né? Você não pode estudar aí com uma porrada de gente que não quer nada. Você tem que saber com quem você vai estudar. Você quer mencionar alguma coisa?
O que eu só queria comentar nesse processo é que a gente está vivenciando um momento de isolamento, né, professor? Uhum. E muitas das vezes usa o celular ou usa a rede social só para mensagem, Uhum. né? Ou acaba utilizando ela só para um TikTok da vida, um Instagram da vida, e não para esses momentos agregadores, né? Então, além de estudar nesse movimento que o professor comentou, ser algo que pode me ajudar a absorver melhor o conteúdo de uma matéria que eu tenho dificuldade, é que quando eu faço isso coletivamente, eu me sinto um pouco menos isolado. Eu percebo que Exatamente. tem pessoas que têm dificuldade tanto quanto eu, e eu me sinto menos alien nesse movimento, né? Concordo Eu tinha contigo. muita dificuldade na minha época de colégio em química. Química, eu Uhum. sempre digo para os meus alunos que era o meu calcanhar de Aquiles, assim, né, do meu movimento. E eu queria exatas, né? E isso dependia de eu aprender a tal da química. Uhum. E esse processo de estar junto, né, com outras pessoas fez com que eu percebesse que não era só a Milena que tinha essa Uhum. dificuldade e na troca com o outro conseguir aprender, porque às vezes eu tenho um professor que tem um tipo de didática que não compactua com a minha, e não é que ele seja um mau professor, Não né? Não, bate, não né? é Não sobre bate com isso. você. Mas não bate comigo. E hoje, quando a gente fala num processo online, eu tenho diversas videoaulas, diversos portais que eu posso complementar aquilo que eu vi, Você tem o né, mundo, dentro né? do meu método, eu tenho o mundo, e além disso, eu consigo fazer esses grupos com os meus colegas e não me sentir sozinho nessa leva. Então, a gente tem recomendado muito isso, para que esse isolamento não seja tão isolado, né? Não sei se Tão o termo é solitário, né? solitário, né? Eu concordo contigo. Isso ajuda muito. Você ter alguém ali para conversar, para falar suas dificuldades, é muito importante. Eu concordo plenamente. A gente tem aberto muito esse canal, né, e esse horário aqui, para que de Uhum. fato a gente consiga trazer especialistas e abrir para o bate-papo mesmo, para o pessoal vir e entender que mais pessoas têm dificuldade, que está tudo bem, mas que tem pessoas que podem te ajudar, que estão aqui por você, para você, né? Então, esse é o nosso movimento que a gente tem trazido para que eles de fato entendam. Ok, Muito legal. a dificuldade, mas eu posso passar por ela, né? Então, Muito legal. estamos aqui para isso. Eu sempre falo para os alunos, né? Poxa, na minha época que eu estudava, era a época do Java, vocês lembram? O celular era Java, não tinha, cara, não tinha essas informações na sua mão, chegando na sua mão. Então agora, olha só, tem diversos profissionais. Só nesse momento você está com 3 profissionais, né? Aqui te auxiliando, te ajudando em todas as questões para você conseguir a sua aprovação. Agora você não pode ser ignorante, arrogante, né? A palavra certa, de achar que você sabe tudo, querer aprender as coisas sozinho e ignorar os profissionais que trabalham com isso, que botam a cara a tapa e falam, poxa, eu tenho essa experiência para te ensinar. Então você tem que ser uma pessoa humilde e aprender conosco, né? Com as pessoas. Tem diversos professores, diversos canais, e a gente aqui com esse bate-papo legal, te explicando muitas coisas aí. Exato. Exatamente. Muito obrigada, professor. Eu queria ver se Obrigado alguns eu. dos nossos alunos que estão aqui querem fazer alguma pergunta para o professor. Show. Depois a gente também vai deixar suas redes sociais. Pode? Pode, Claro, fica à vontade. para que eles entrem em contato, né? A gente já trouxe professor de redação e ajudou bastante eles entrarem em Legal. contato. De fato, é uma ajuda muito gratificante, né? Às vezes só Sim, com uma palavra, certeza. né? Um toque, né? Com certeza hoje caiu várias fichas, vários toques. É uma coisinha que ele fala, poxa, eu estava fazendo errado, eu tenho que mudar. Exato. Né? Exatamente. Muito obrigada, foi de muita, muita valia. Eu Eu que adorei. agradeço. Olha, eu agradeço muito pelo convite, é sempre um prazer. E aí, com esse tempo, aí, a gente vai montando mais coisas em conjunto, né? Vamos dizer, alguns webinários. Tem o projeto de São Paulo, que será um prazer estar com vocês. Com certeza, a união faz a força, né? Vamos unindo aí os nossos Exatamente. potenciais para expandir o conhecimento, ajudar cada vez mais pessoas. Com certeza. Se é para ajudar, a gente vai até o Acre. Show de bola.
Galera, foi um Tchau, prazer, tchau, viu? professor. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até Tchau, tchau. mais.